Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. É o nosso bem, é Deus nos ensinando a depender dEle, Deus nos moldando. Então existem situações que tudo coopera para o nosso bem. Amém? Feche os seus olhos, levantem suas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais uma semana vencida. Obrigado, Senhor, por mais um dia na terra dos viventes. Obrigado porque o Senhor preparou essa noite com um propósito de estarmos aqui, nos tornando fortes. Fortes, Senhor, como igreja. Como diz no início dessa série, dessa noite, que o Senhor vai nos tornar uma igreja forte para vencer dias difíceis. Em nome de Jesus, nós estamos com o nosso coração aberto, com a nossa mente aberta para receber toda palavra que será liberada do altar sobre as nossas vidas. Molde, Senhor, nossa armadura. Nos molde, Senhor, para sermos um exército posicionados em Ti, fortificados em Ti, para nos tornarmos fortes na Tua palavra, forte contra todas as situações que temos que enfrentar no nosso dia a dia. Nós te damos liberdade, Espírito Santo. Entra neste culto, Tu tens liberdade de agir e que possamos cultuar ao Senhor de todo o nosso coração, porque somente o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos entregar o nosso melhor para o Senhor nessa noite, porque nós temos de mais importante o nosso coração, né? Pai,
força, tua alegria é a minha força. Que tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria. Mais uma vez, declare. Se tua presença. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Você pode aplaudir a Ele nesta noite? Creia que a alegria do Senhor é a sua força, amém? Se você se encontra desanimado, ou se a sua semana foi, né? O diabo tentou te derrubar. Declare todos os dias: a alegria do Senhor é minha força. Ele vai à minha frente e o diabo já é derrotado em nome de Jesus, amém? Oh Senhor, nós queremos te engrandecer nesta noite. Daí do seu lugar, comece a engrandecer ao nome dEle. Peça para que Ele possa se mover aqui nesta noite. Que a unção dEle venha a ser sobrenatural. Que venha trazer cura, libertação. Oh Senhor, venha descer os céus aqui nesta noite. Venha descer os céus aqui nesta noite, Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha livre acesso no nosso meio. Aleluia. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer Teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra Teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a esta geração Teus prodígios e sinais. Peça, vem mais uma vez, Senhor. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por Ti. Fere meu coração
uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar, a suplicar, até que o Senhor venha. Oh, fere meu coração, uma ferida de fome por ti. Fere meu coração, uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar, a suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha. Diante do teu altar, até que o Senhor venha. Diante do teu altar. Feche os teus olhos neste momento, coloque a mão no teu coração. Erga um clamor a Ele nesta noite. Diga, Senhor, essa nação precisa, Senhor, de uma ferida no coração. Uma ferida de sede e fome por Ti, Senhor. Senhor, nos dê fome e sede por Ti, Senhor. Senhor, aviva esta geração. Oh, Senhor, que esta geração Te ame. Que esta geração Te busque, Senhor, dia após dia. Senhor, que não nos cansemos de estar aqui no Teu altar, de estar aqui Te louvando, Te adorando. Oh, Senhor, nos perdoa pelos nossos corações endurecidos, Senhor. Nos perdoa por nossos corações endurecidos nesta noite. Perdoa, Senhor, essa geração por estes corações endurecidos. Oh, Senhor, nós queremos mais de Ti, nós queremos mais de Ti, Senhor. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do Teu altar, Deus, diante do Teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou. Até que o Senhor venha, até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do Teu Nós iremos, Senhor, gastar as nossas vidas diante do Teu altar.
Porque os nossos corações, ó Pai, nossos corações é Teu. Teu coração é de Jesus nessa noite. A tua vida é dele. Então declara assim: meu coração é Teu, Senhor. E para sempre eu irei Te buscar. Para sempre eu irei Te amar. Aleluia. Faça deste louvor a tua oração. Faça deste louvor a tua adoração a Ele nesta noite. Mais uma vez declare: meu coração é Teu. Meu coração é Teu para sempre e sempre. Meu coração é Teu. Meu coração é Teu para sempre e sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Eu sou Teu e Tu és meu para sempre. Eu sou Teu e Tu és meu. Oh, 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 adorar, eu vivo só pra Te adorar. Pra Te adorar, eu vivo. Pra Te adorar, eu vivo só pra Te adorar. Declare mais uma vez: pra Te adorar, eu vivo. Pra Te adorar, eu vivo só pra Te adorar, meu Senhor. Pra Te adorar, eu vivo. Pra Te adorar, eu vivo só pra Te adorar. A igreja declara: pra Te adorar, eu vivo. Solte a sua voz, é para Ele, não é para o seu irmão, não. Pra Te adorar, pra Te adorar, eu vivo só pra Te adorar. Pra Te
adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Porque nós nascemos para o louvor da sua glória, Senhor. Nós nascemos para te adorar. Nós nascemos para te buscar. Nós nascemos, Senhor, incessantemente para clamar santo, santo, santo. Incessantemente nós iremos te adorar. No céu de luz, junto com os anjos, nós iremos adorar a Ele. Nós iremos declarar santo, 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 sem cessar. Nós iremos adorá-lo. Nós iremos adorá-lo, nós iremos buscá-lo, nós iremos clamar a Ele. Então aqui na terra é um ensaio, clame a Ele nesta noite. Chame a presença dEle nesta noite. Para te adorar, Senhor, nós estamos aqui. Para te buscar, Senhor. Para te honrar, Senhor. Mais uma vez declare: para te adorar. Para te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Boa noite, amados. Aplauda o nome dele nessa noite, aleluia. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Eu convido a vocês a orar comigo em concordância pela nossa família, amém? Pai, te apresentamos as famílias da nossa igreja. Pedimos que a tua graça se faça presente em cada casa. Abençoe cada marido, esposa e filhos. Que a tua proteção seja sobre todos e que todo mal seja repreendido em nossas famílias. Quebramos toda maldição, sentença e condenação pelo sangue do Cordeiro. Desfazemos todo laço, todo levante e todo ataque, direto ou indireto. Ministramos confusão no reino espiritual e ordenamos em nome de Jesus que todo mal seja desfeito, todo tipo de opressão e perseguição caia por terra. Nós profetizamos famílias felizes e que andam em temor na tua presença. Coloca os teus anjos protegendo, guardando e livrando cada um da nossa família. Que possamos andar em temor, obedecendo a tua palavra. Que possamos viver dias de prosperidade e grandes milagres. Abençoa o nosso trabalho e projetos. Que possamos ser uma família de testemunhos e que o seu nome seja glorificado pela nossa fé. Manda para longe da nossa casa toda praga, pestilência, doença e enfermidade. Nos conserve com saúde, força e vitalidade. Repreendemos todo espírito de fascinação, sedução, assédio e sensualidade. Repreendemos o espírito da mulher estranha e da mulher estrangeira. Todo adultério, infidelidade, traição e prostituição. Guarda, Senhor, o marido, a esposa e os filhos. Que haja santidade em nossa casa e que possamos te servir em obediência, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Amém? Boa noite, amados. Pode sentar, abençoada igreja.
Que alegria imensa receber todos vocês aqui. Quero dar as boas-vindas aos nossos visitantes pela primeira, segunda, terceira vez. Se sinta em casa, porque essa casa é sua. Amém? Eu gostaria que, se você ainda não fez o check-in, no Facebook, quando chegar à igreja, primeira coisa, faça check-in. Né? Anuncie aí nas suas redes sociais que você está no melhor lugar, você está buscando ao Senhor, você está na casa do Pai. Página Igreja da Fé Cristã Oficial. E também, se você puder nos seguir, curtir, deixar lá o seu like, né? Nas nossas redes sociais, Instagram, @Igreja da Fé Cristã, YouTube, e assistir pelo menos duas mensagens por semana para edificar a sua fé. Então, eu gostaria de ativar e também de desafiar você como igreja, como família Fé Cristã, a estudar a palavra que é ministrada desse altar lá na sua casa. Então, diga aí para a pessoa que está do seu lado, você tem um desafio essa semana de ouvir 2 vídeos da palavra de Deus que é ministrada nesse altar. E agora, se você quiser, agora, você que está aqui, você que está em casa, né, nos ouvindo, já participando deste culto, eu creio que a unção já está alcançando o seu lar, o seu carro, aonde você estiver. Deus tem uma palavra nessa noite. Então, eu quero que você agora, aí no seu lugar, pega seu celular, YouTube, compartilha com a sua família, compartilha com alguém que Deus coloca agora no seu coração, que daqui a pouquinho vai vir a palavra da parte de Deus, ministrada pelo nosso pastor Adailton, amém? Então, manda lá, para o grupo da família, manda para aquela pessoa que talvez pediu oração essa semana para você, manda para aquela pessoa que você sabe, não, essa pessoa precisa ouvir algo da parte de Deus. Então, agora, se você não fez o check-in, faz agora e já manda, né, o link do culto que está rolando, que está acontecendo ao vivo e a cores aqui. E agora, amanhã, senhores pais, adolescentes, jovens, não é um convite, diga, não é um convite. É uma convocação para que você esteja aqui no último dia, no cultão, onde é o fechamento da série, né, sobre as emoções. Eu vou estar aqui ministrando como vencer a depressão e a ansiedade, segundo a palavra de Deus, né? Então, eu gostaria que todos os jovens e adolescentes, e se você, papai, mamãe, pais, gostariam de estar aqui conosco, vem também, porque vai ser uma grande festa, eles estão se preparando, né? E a gente vai saber quem é emoção tal, né? Que eu estou sabendo que vão vir com as cores aí das emoções. Eu também vou vir com a cor da emoção, logo vocês vão saber. É isso aí. Então, amanhã, às 18 horas, todo mundo aqui. Vai colar aqui. Aonde vai ser o rolê? Aqui. Aonde vai ser o rolê? Aqui. É isso aí. E todo mundo aqui. E se para quem não veio, você liga, manda mensagem, fala que vai buscar, que venha na carruagem de fogo, nos braços eternos do Pai. Eu não sei. Dá um jeito de chegar, que amanhã tem que ter gente aqui, porque Deus vai fazer um rebuliço santo. E para quem ainda não foi tocado na sua emoção, no seu sentimento, vai começar pelo Espírito e vai descer fogo do céu. Amém? Em nome de Jesus. A coisa tem que acontecer. E externando esse fogo santo que já vai cair, já está caindo aqui nesse altar, domingo. Crente, diga, crente. Santa Ceia. É dia de assentar-se à mesa com o seu Deus. Então, domingão, crente. Quê? Santa Ceia. Então, assim, já manda também esse avisinho aí para esse irmão que não pôde estar aqui hoje, para nossa família, célula, manda lá no grupo de célula, domingão, Santa Ceia, nós precisamos estar fortemente reunidos como igreja para nos assentar à mesa com o Senhor, porque quando o povo de Deus se reúne, o Senhor ali ordena a sua bênção, amém? E eu creio que domingo vai ser um culto de muito poder, de muita unção, derramar aqui de Deus, de cura, libertação para você. Então vem se sentar à mesa, porque quando você se senta à mesa com o Senhor, alguma coisa acontece. Então não fica lá na sua casa, ai, está frio, ai, eu estou desanimado. Não, vem para a mesa. Filho, vem para a mesa, porque a coisa vai acontecer, eu tenho certeza.
Amém? O nosso pastor principal, com alguns dos nossos pastores e obreiros, eles foram para São José dos Campos participar de uma conferência chamada Homens de Honra. Eles estão ali recebendo uma palavra, sendo ministrados, né? E eu acredito que vai ser um momento muito importante para a vida deles. Eu acredito que eles vão receber muito da parte de Deus. E isso é só o começo do que Deus vai fazer também na vida dos homens da nossa igreja. Amém? Vamos crer dessa maneira e que da próxima, você homem que não pôde ir dessa vez, esteja com eles da próxima vez, tá certo? Nossos cultos, né, acontecem toda sexta às 20 horas e todos os domingos a partir das 19 horas. Gente, agora um recado bastante importante para os líderes de célula. Pastor Dailton, pastor Ney, se sintam incluídos nisso. E se você quer ser um líder de célula, preste atenção. Terça-feira, dia 10/9. Que dia? Nós vamos ter o TLC. O treinamento de líderes para células aqui na igreja com o pastor às 8 horas. Então, terça-feira, TLC. Gostei disso. Então, tá certo? Então, todo mundo aqui, treinamento de líderes de célula, nós vamos discutir, né, a multiplicação das células e tudo que concerne a célula na nossa igreja. Eu quero ser um líder de célula, eu quero abrir a minha casa para ser uma célula. Terça-feira. TLC, ok? Gente, também, antes de eu passar, quiser vir subindo, nós estivemos reunidas com as mulheres aqui, né, na mentoria, a primeira mentoria, né, com as mulheres, foi tremendo, foi uma bênção. Nós já estamos ouvindo testemunhos do que Deus está fazendo na vida das mulheres, através, né, dessa reunião, desse propósito. Então, continue orando por nós, amém? E mulheres, lembre-se, o nosso culto está chegando. Então, por favor, dia 17, por favor, estejam orando, mas estejam atentas para convidar pessoas. Porque lembra que nós temos um acordo? Esse lado precisa ser alcançado. Esse lado precisa ser alcançado. Então, nós vamos lotar esse lado, e toda essa igreja vai ser tomada por mulheres de fé que estão dispostas a cumprir o propósito. Posso ouvir um amém bem forte? Glória a Deus. Amém. Boa noite, igreja. Pode aplaudir, Alice. Você ficou com a mão assim? Amém. Aplauda. Tá vendo? Você teve até a cooperação da igreja. Que bênção, tá vendo? Amém. Eu vou dar uma breve palavra a respeito de finanças. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Provérbios, capítulo 10. Provérbios, capítulo 10. Versículo 22, Provérbios 10, 22. A palavra de Deus diz assim: a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Grave isso. A bênção do Senhor é que enriquece. Grave isso no seu coração. Abra também em Gênesis, capítulo 24. Gênesis 24, versículo 35. A palavra diz assim: o Senhor cumulou meu Senhor de bênçãos, e ele se tornou muito rico. Deu-lhes ovelhas e bois, prata e ouro, servas, camelos e jumentos. Capítulo 26, versículo 12. Gênesis 26, 12. Isaque semeou naquela terra, e naquele ano colheu o cêntuplo, porque o Senhor o abençoou. Amém? Quando nós falamos de finanças na igreja, nós logo pensamos sobre a bênção financeira sendo derramada sobre as nossas vidas. E isso, claro, não está errado. Mas a palavra de Deus nos promete muito além disso. Promete bênção em todas as áreas da nossa vida.
Mas o que é ser abençoado? O que é bênção para nós? Nós precisamos entender que ser abençoado, receber uma bênção da parte de Deus, é receber uma transferência daquilo que Ele pode fazer para as nossas vidas. Quando Deus abençoou Abraão, abençoou Isaac e abençoou tantos outros homens que nós podemos ver na Bíblia, o que Ele fez foi transferir a capacidade de gerar, transferir a capacidade de multiplicar, transferir a capacidade de ser uma bênção. Outro versículo que Ele nos diz, é uma ordenança, né? Sê tu uma bênção. Entendemos que bênção é algo de Deus para as nossas vidas. Mas de que forma nós podemos ser abençoados? Como a bênção do Senhor chega sobre as nossas vidas? É dando dízimo? Sim, mas não é só isso. É ofertando? Sim, mas não é só isso. É sendo fiel à palavra? Sim, mas não é só isso. Quando a bênção de Deus é derramada sobre a vida de uma pessoa, é porque aquela pessoa tem sido obediente em todas as áreas da sua vida. Ou seja, ela não está quebrando princípios. E quando uma pessoa não quebra princípio, logo ela tem a bênção de Deus ali sobre a vida dela. Não como passagem, mas sim como, algo fixo sobre a vida dela. Então, a bênção do Senhor é que enriquece. Mas para recebermos a bênção do Senhor, nós precisamos ser obedientes. Não existe outra maneira de receber a bênção de Deus a não ser pela obediência, a não ser pela fidelidade a Deus e a sua palavra, a não ser pela prática da palavra de Deus. Não, mais do que saber versículos bíblicos, mais do que trazer o dízimo à igreja, nós precisamos entender que nós devemos ser praticantes da palavra de Deus. Nós precisamos entender que a prática da palavra de Deus atrai o olhar do Senhor para as nossas vidas, atrai o olhar de Deus para o nosso coração. E quando o nosso coração está agradando o coração de Deus, a bênção é derramada de maneira sem medida. Amém? Vamos ver o que diz a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 28. Muitos conhecem essa passagem, porque o capítulo 28, 29, fala a respeito da bênção e da maldição sendo derramada. Mas eu vou destacar aqui, Deuteronômio 28, versículo 1. Se atentamente ouvires, eu gosto de falar isso para deixar claro para todos. Se é uma condição, pode ser que sim, pode ser que não. Toda vez que tem essa palavra, eu destaco isso, Se atentamente, pode ser que eu esteja atentamente ouvindo a palavra de Deus e pode ser que eu não esteja atentamente ouvindo a palavra de Deus. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado. Se eu pegar para Miriam, falar, Miriam, toma aqui meu celular. Tome cuidado, não precisa pegar não, só um exemplo. Tome cuidado. O que ela vai fazer? Cuidar. Cuidar para que nada aconteça com o celular. Deus, Ele nos fala, tenha o cuidado. Ou seja, tome cuidado para que nada roube a semente no seu coração. Tome cuidado para que a palavra seja enraizada no seu coração. Tome cuidado para que essa palavra não seja roubada. Tome cuidado para que você não deixe a palavra simplesmente passar. Sabe aquela situação que a gente fala? Ouve por um ouvido e solta pelo outro? Às vezes acontece isso. Mas quando eu tenho cuidado de guardar todos os mandamentos do Senhor, eu retenho. Eu pego para mim. Eu pego para mim e não solto para que nada aconteça com aquela palavra. Então, reforçando aqui, se eu quero, você quer? Amém. Então, nós não podemos deixar que o se esteja ali. Eu vou atentamente ouvir a palavra de Deus e ter o cuidado, guardar, abraçar, cuidar de
em todo o tempo, para que essa palavra não seja roubada do meu coração. Tenho cuidado de guardar todos os meus mandamentos. Ele está falando alguns? Todos. E o pastor costuma dizer que todos são. Lá no original da palavra, todos os mandamentos, todos. Que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo 2. Se, novamente o se aqui, ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E aí começa a listar várias bênçãos. O Senhor me abençoará na cidade, no campo, onde eu colocar as minhas mãos, haverá prosperidade. Emprestarei a muita gente, porém eu não tomarei emprestado. Eu não estou falando na ordem correta, mas tudo bem. Só estarei por cima e não por baixo. Enfim, as bênçãos que foram profetizadas, derramadas sobre a vida daquele que é obediente. Então, se você quer ser abençoado na sua vida financeira, aprenda a ser obediente. Tire o si. Para você que já conhece a palavra de Deus, para você que já entende a importância da palavra de Deus na sua vida, o si tem que ser eliminado, porque não é uma opção. Eu vou obedecer a palavra de Deus. Eu vou cumprir os mandamentos do Senhor. Eu vou ser fiel a Ele. Eu vou cuidar, guardar toda a sua palavra no meu coração e vou praticar ela em todo o tempo na minha vida. Se tudo estiver bem ou não. Se eu estiver com alguma dificuldade ou não. Se eu estiver alegre ou triste, em todo o tempo eu vou obedecer a palavra de Deus. E quando em todo o tempo eu obedeço a palavra de Deus, cumpro os seus mandamentos, as bênçãos do Senhor são derramadas sobre a minha vida. E lembra que no início eu falei que bênção é transferência daquilo que Deus tem, da capacidade de gerar, da capacidade de multiplicar sobre as nossas vidas. Tem a palavra no original, é barak. Essa palavra no original significa isso. Então, Deus tem a possibilidade de derramar sobre as nossas vidas da sua bênção. Para isso, eu preciso somente ouvir e obedecer. E hoje aqui, nesse altar, um dos princípios, um dos mandamentos que eu ensino a vocês é: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Então, separe o seu dízimo, separe a sua oferta. Como eu disse, não é somente trazer o dízimo, porque a bênção, ela se estabelece quando a obediência é em todo o tempo, não somente em um ponto, né? Por exemplo, adianta eu dizimar e não administrar bem as minhas finanças, né? Estou quebrando outro princípio. Adianta eu dizimar e não cuidar do dinheiro e permitir que o dinheiro domine o meu coração. Isso também eu estou quebrando outro princípio, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Amém? O Gabriel está com a maquininha do cartão, o Everaldo está com os envelopes, o Lucas também com o envelope. Se você trouxe seu dízimo, a sua oferta, levante sua mão, separe o seu melhor para o Senhor. Nós temos aqui no telão o Pix, para que a oferta seja feita através do Pix. Separe uma oferta de gratidão ao Senhor, entendendo que a bênção será estabelecida sobre a sua vida quando você ouvir e praticar a palavra de Deus em todo o tempo. Amém? Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonhar. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus.
Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Estou vivendo sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Amém. Estenda suas mãos para cá. Senhor, aqui está a semente do teu povo. Pessoas que escolheram ouvir a tua voz e obedecer a tua palavra. Nós cremos que em nome de Jesus, conforme aprendemos na tua palavra, a obediência ao Senhor trará sobre as nossas vidas a bênção sem medida. Nós cremos em nome de Jesus que cada semente lançada no teu reino há de produzir, há de frutificar, assim como nós lemos que o Senhor fez na vida de Abraão, na vida de Isaac, será sobre as nossas vidas, porque temos sido obedientes ao Senhor, porque temos colocado o nosso coração diante de ti, para ouvir e obedecer todos os teus mandamentos. Nós cremos, Pai, que em nome de Jesus, pela obediência, todo jugo é quebrado, que pela obediência cai por terra toda a crise financeira. Nós cremos em nome de Jesus, que pela obediência à tua palavra, os céus são abertos e a bênção do Senhor é derramada sobre as nossas vidas. Eu declaro em nome de Jesus, que aquele que tem contas a pagar, nós cremos na provisão financeira. Eu declaro em nome de Jesus que os sonhos de conquista da casa própria, do carro, de algum bem material é alcançado, Senhor, porque o Senhor é o Deus que concede os desejos do coração do teu povo. Que em nome de Jesus os pés de cada um estejam firmes na tua palavra e que o Senhor possa liberar a bênção sem medida, hoje e todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar, abençoado. A pastora Dailton vai ministrar hoje. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma noite de bênção para a minha vida, para a tua vida. Eu creio que o melhor está por vir. Para a honra e glória do Senhor, eu costumo dizer que não é em vão que nós saímos do nosso lar. Deixamos, podemos falar assim, que deixamos o nosso aconchego do lar para vir à casa do Senhor. Tenho certeza que não é em vão. Deus já tem falado ao teu coração e vai continuar falando para a honra e glória dEle. Em nome de Jesus. E antes de estarmos iniciando aqui a pregação da noite, que é uma continuação, É uma continuação da nova série. No mês passado, houve um trabalho maravilhoso, o início de uma das séries de pregações, onde Deus tem falado aqui verdadeiramente em cada coração. E hoje inicia uma nova série, onde Deus vai tratar de uma forma maravilhosa na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Amém, amados? Para a glória do Senhor, eu creio que todos me conhecem, mas se há alguém aqui que ainda não me conhece, eu sou o pastor Adailton, para a honra e glória do Senhor. Sou esposo da pastora Neuza, que está aqui
na frente, em nome de Jesus. Tenho 2 filhos, um filho e uma filha, que estão ali cuidando do meu neto. Tenho 2 netos, um está lá no Guarujá. Logo em breve, nós sentimos no coração dele estar junto conosco, e Deus está fazendo a obra em nome de Jesus. Amém, amados? Eu creio que Deus vai operar na minha vida, vai operar na tua vida. E você que chegou aqui neste lugar nesta noite, eu tenho certeza que você já tem se alimentado, porque você é a igreja do Senhor. E o culto de hoje, justamente, vai ser falado sobre isso, sobre a igreja, sobre uma igreja, sobre a igreja forte, e as dificuldades que nós podemos passar, ou nós possamos passar, para atingir e chegar aonde o Senhor tem preparado, que é morar no trono, morar nos céus, morar no local onde Ele tem reservado para a minha vida e para a tua vida, em nome de Jesus. Amém, amados? Eu confesso aos senhores, senhoras, os irmãos que estão na sua casa, se vocês criaram uma expectativa em mim, eu tenho certeza que vocês iriam se frustrar. Mas se vocês vieram até aqui esse lugar, até aqui a igreja, com a expectativa no Senhor, eu creio que Deus vai falar ao teu coração de uma forma maravilhosa. Porque esse Deus que você e eu está servindo é um Deus que sara, é um Deus que cura, é um Deus que liberta, é um Deus que prepara o manancial, é um Deus que move as águas em favor das nossas vidas. E em nome de Jesus, para nós começarmos, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, 2 Timóteo, capítulo 3. Em nome de Jesus, eu vou estar lendo alguns versículos para a honra e glória do Senhor. O tema de hoje, dessa nova série de pregações, uma igreja forte para tempos difíceis. Olha só como é forte esta palavra, mas ela tem um significado especial para a minha vida e para a tua vida. E em nome de Jesus, nós estaremos compartilhando juntos, treinando juntos, se preparando juntos, e assim nós vamos ultrapassar os tempos difíceis. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Vocês podem acompanhar ali, em nome de Jesus, versículo 1, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, diz assim: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesma e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Essas são
várias pessoas que podem estar vivendo desta maneira. O Senhor, nesta noite, te aconselha, fala ao teu coração e ao meu coração. Se você tem se aproximado de pessoas dessa maneira, afaste-se, porque o Senhor tem preparado um manancial para a tua vida, para a minha vida, e você vai se deleitar naquilo que Ele tem se preparado para nós. Isso é para a honra e glória dEle, amém? Feche seus olhos em nome de Jesus e oremos ao Senhor. Pai, que não seja eu, Senhor, que eu venha diminuir, mas que Tu venhas crescer, Pai. Que a Tua glória, que a Tua unção, que a Tua graça, Senhor, possa se fazer presente aqui neste lugar. Eu sei, Pai, que alguns estão aqui neste lugar, ou até mesmo na sua casa, participando. Ó Deus, muitos que têm passado por lutas, por momentos difíceis, por tempestades, por lutas. Mas nós cremos, Pai, que Tu és um Deus que tudo pode. É um Deus que restaura, é um Deus que cura, é um Deus que liberta. Usa-me, Senhor, aqui neste lugar. Que o Teu nome seja exaltado e glorificado através da minha vida, Pai. Muito obrigado por este momento tão maravilhoso. Em nome de Jesus, eu Te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, amados? Apenas para complementar a minha breve apresentação, eu me converti no ano de 1999. Para a honra e glória do Senhor, eu tive a oportunidade aqui, há uns tempos atrás, falar um pouco, do meu testemunho, daquilo que o Senhor tem feito em minha vida. E olha, amados, eu sinto um prazer tão grande de falar naquilo que o Senhor tem feito na minha vida, que foi algo de maravilhoso. Não foi coisa de momentos, foi algo verdadeiro, porque até hoje o Senhor age na minha vida em nome de Jesus. Eu sei que as lutas, eu sei que as tempestades, muitas vezes elas se levantam diante de nós, diante das nossas vidas, mas eu tenho convicção que Deus, em todos esses momentos, tem me sustentado, tem sustentado a minha casa, tem sustentado a minha família, aleluias, porque outrora, lá atrás, se o Senhor não tivesse me resgatado daquela vida que eu levava até antes de 1999, aqui eu não estaria para estar compartilhando daquilo que Ele fez na minha vida. E o que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na tua, em nome de Jesus. Basta que você creia, basta que você se fortaleça nele, busque nele, e deixa que tudo irá acontecer em nome de Jesus. Uma igreja forte para tempos difíceis. Se a gente for analisar essa palavra em 3 itens, vamos separar. Vamos começar falando o comecinho da frase. Uma igreja. Aqui a gente pode subdividir as duas. A igreja, templo, a estrutura, a edificação, e a igreja, que é eu e que é você, para a honra
e glória do Senhor. Então são duas coisas totalmente diferentes que têm a sua importância. Uma igreja. E eu tenho certeza que muitas vezes você tem tentado buscar força e não tem conseguido. Tem sido uma luta, tem ficado difícil, mas por isso que você está aqui. É um treinamento, é uma preparação para que você venha a ser forte na presença de Deus, porque Ele tem preparado você, Ele tem dado um treinamento a você, para que você venha a ser forte nele, e resgatar vidas para a honra e glória dEle. Aleluias! Uma igreja que é eu e que é você, com o coração quebrantado, com o coração aberto, com o coração buscando a verdadeira unção e a verdadeira graça. Essa é a igreja que tem se preparado para morar nos céus. Aleluias! E se você tem agido desse jeito, você pode ter convicção, certeza, que o seu lugar está preparado para a honra e glória do Senhor. E através disso, você vai se tornar forte. Para quê? Para que você possa passar os tempos difíceis. O que nós vemos hoje na mídia, na televisão, na internet, em alguns momentos e algumas reuniões no trabalho, às vezes até em casa, nós comentamos, detalhamos, né, das dificuldades que o povo, que a nação tem passado por diversos motivos. Por diversos motivos. Se a gente for citar cada um deles aqui, não dá tempo. Mas que o Senhor possa lhe preparar nesta noite, e que você venha a ser usado como um canal de bênção nele, que seja para Ele, que seja nele. Assim você vai ser forte para Ele te usar, e os tempos difíceis vão ficar para trás. Esse é um Deus que prepara para nossas vidas. O coração, ele tem uma importância tremenda. O pensamento, o sentimento, não é diferente. Tem uma importância maravilhosa na minha vida e na tua vida. Mas se você não estiver preparado, se você não tiver com o coração verdadeiramente preparado para receber aquilo que o Senhor tem colocado na tua vida, vai ficar mais difícil de ultrapassar os tempos difíceis. Como diz aqui na palavra do Senhor, versículo 2: porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Isso é muito perigoso, extremamente perigoso. Amarão a si mesma. E onde está a igreja que tem que amar ao próximo, que tem que amar o irmão, que tem que amar aquele que te afronta, aquele que muitas vezes tenta te prejudicar? O coração, ele tem que estar preparado para esses momentos. Serão arrogantes e orgulhosas. Muitas vezes nós somos desta maneira. Não faz parte do Senhor.
não podemos deixar que essas coisas entrem no nosso coração. Zombarão de Deus. Isso aí são pessoas, né, que agem, que afrontam, que muitas vezes vêm. E quando nós entramos com uma palavra de bênção, com uma palavra abençoadora, que traz alívio, que traz paz, que traz cura para a vida daquela pessoa, mesmo assim aquela pessoa zomba. E se ele vai zombar de ti, você pode ter certeza que é Deus preparando a tua vida. É um treinamento. É um treinamento. Nós começamos com esta palavra, não foi em vão, na própria terça-feira, lá na célula. É Deus preparando as nossas vidas, é um treinamento, que nós possamos ser edificados a cada dia, restaurado na presença de Deus. Seguindo aqui, meus amados, trairão os amigos. Olha só, as atitudes dessas pessoas. Serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Vejam só como é perigoso. Será que isso aqui é para você? É para mim? Tenho certeza que não. Deus tem preparado um manancial verdadeiro, um manancial, olha, que é adequado para a minha vida e para a tua vida, e que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Uma igreja forte, se preparando para tempos difíceis. Aleluia, Jesus. Busque e entenda, meus amados, a necessidade de como se tornar uma igreja forte para vencer esses tempos difíceis. Igreja forte, não a igreja do templo que nós comentamos, mas uma igreja de coração aberto, voltada ao Senhor. Aleluias! Os irmãos, projetem para mim em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Esta passagem aqui, meus irmãos, são 4 versículos maravilhosos, onde fala dos 2 alicerces. Eu creio que todos aqui já ouviram esta passagem, esta mensagem. Vai edificar a minha vida, assim como vai edificar a tua vida para a honra e glória do Senhor. Acompanhe ali, para a honra e glória do Senhor, esses versículos 7 e 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transborda os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Para por aqui. Aleluias! Aleluias! Vejam só como tem sido preparado o teu coração. Como tem sido preparado os teus pensamentos. De que forma você tem agido para que você venha se tornar uma igreja sólida, edificada sobre a rocha. É uma analogia que ali fala de edificação, mas o seu coração, que é algo preparado por Deus, ela tem que estar edificada também
como esta casa, olha só, ela sofreu algumas ventanias, intempéries dos tempos, mas ela não caiu. Assim como você também não irá cair, porque o seu coração está firmado na rocha, que é o Senhor, que é o nosso Deus, que é o nosso Pai. Aleluias! Siga lá para os próximos versículos, o 26, que é a sequência disto, diz assim: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, olha a diferença daqueles dois, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Olha o perigo. Segue ali dizendo: e caiu a chuva, a mesma chuva que caiu lá atrás, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aleluias! Como está o seu coração? Como tem sido a sua preparação diante do Senhor? Nós sabemos que em uma edificação existe a presença de um engenheiro, uma pessoa técnica, preparada, formada, que conhece muito bem a matemática e os números. E a matemática e os números são extremamente importantes para que nada venha a dar errado em uma edificação e ela venha sofrer ruínas. Vejam só a importância de um engenheiro nesse projeto desses dois versículos. Agora, nos primeiros dois versículos, o engenheiro é o nosso Deus, é o nosso Pai. Aleluias! É Ele que tem te preparado, é Ele que tem colocado no teu coração aquilo que é necessário para que você não venha se abalar. Você pode até balançar para a direita, para a esquerda, mas você não vai cair em nome de Jesus, porque Ele é contigo, Ele tem te preparado. Você é a igreja do Senhor, eu sou a igreja do Senhor. Ele tem nos preparado para sermos fortes e ultrapassarmos os tempos difíceis. Aleluias! Esse é o Deus que eu tenho servido e que você tem servido, e que lá atrás você também tem uma história. Eu tenho certeza, assim como eu tenho a minha história, você também tem a sua história, que é totalmente diferente da minha. Pode ter algumas semelhanças no meio, mas o objetivo, a preparação, o treinamento que o Senhor ofereceu para mim, ofereceu para ti, nos faz permanecer fortes na presença dEle. Aleluias! Isso é o significado de ser uma igreja forte e ultrapassar os tempos difíceis. Deus é maravilhoso, meus amados. Uma planta, diz a palavra do Senhor, que é mudada sempre de lugar, acaba morrendo e não cria raízes. Isso aí, quem é o especialista nessa área aqui de plantação? Os agricultores. Eles conhecem muito bem, eles sabem como cuidar, como fazer o tratamento adequado, desde a preparação do solo. Desde a preparação do solo, o solo pode estar totalmente prejudicado. O agricultor vai lá, prepara aquela terra, mexe para lá, mexe para cá,
vai chegando no jeito certo. Depois vai haver necessidade do plantio, e ele vai plantando, ele vai escolhendo as sementes melhores, e ele vai plantando, até que, em determinado momento, há necessidade de adubos, há necessidade de molhar aquelas plantas. Isso é um processo para aquilo que ele plantou venha dar frutos. Aí aqui a palavra do Senhor, ela nos diz nesta noite: este agricultor que cuidou desta terra, é Deus cuidando da minha vida e da tua vida, do meu coração e do teu coração, aleluias, para te tornar forte, para que você venha dar frutos lá adiante. Deus é maravilhoso. Se nós tivermos esta convicção, nós estamos com o coração aberto. Será que nós estamos com o coração preparado para receber aquilo que o Senhor tem falado conosco no dia a dia, na nossa caminhada? Tem muitas palavras que muitas vezes a gente olha para lá e fala assim: olha, essa palavra aí foi muito pesada, podia ter vindo mais aliviada. Mas o adubo era suficiente para que você viesse se fortalecer e passar os tempos difíceis. Esse é o Deus que tem cuidado da minha vida e da tua vida. E eu tenho certeza que você não vai ser como essa segunda parte da passagem, destes 2 alicerces. Você não vai ruir, você não vai desabar, porque o Senhor tem sustentado a tua vida em nome de Jesus. Ele tem te dado força, não somente para você, porque muitas vezes tem um entorno, que é a minha família, que é a tua família, que precisa da nossa ajuda. E Ele fortalecendo o meu coração, fortalecendo o teu coração, para a honra e glória do Senhor, a tua família também vai ser fortalecida, vai ser alcançada, e vai regozijar na presença de Deus, aleluias. Sobretudo, meus amados, Provérbios capítulo 4, versículo 23. Olha só o que diz a palavra do Senhor: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida, aleluias. Como tem estado o teu coração ultimamente? Como tem sido a preparação do teu coração? Para onde você tem olhado? O que você tem buscado? Onde você tem andado? Com quem você tem andado? Temos que tomar diversos cuidados. Para quê? Para que nós não venhamos ser interferidos nesse momento, nessa palavra, de não alcançar e de não ultrapassar os tempos difíceis. Que o Senhor possa operar na tua vida, no teu coração, que você possa ter controle nas tuas emoções do dia a dia, que muitas coisas acontecem, às vezes na nossa casa, né? Por detalhes pequenos e simples, muitas vezes nos tira, ou até tenta nos tirar da graça. Mas se você estiver firme, fortalecido no Senhor,
Ele vai te sustentar. Vive desconfiado, pé atrás, inseguro, tem medo das decepções, se isola. Tem pessoas que agem dessa maneira. Se você, por algum momento ou por algum motivo, já se sentiu desta maneira, fortaleça o seu coração nesta noite. Sinta que isso aqui é uma edificação para a minha vida e para a tua vida. E que o Senhor vai exaltar. O Senhor vai exaltar a tua família. Ele vai edificar o teu coração, tornando mais forte. Provérbios 23:7 diz assim: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Então tudo isso que nós já falamos, tudo isso que nós já comentamos, tem que ser algo de edificação para a minha vida e para a tua vida. E por que retroceder? Por que voltar passos atrás? O Senhor está te fortalecendo nesta noite, como uma igreja forte, para que você venha vencer as tempestades. As tempestades, elas vão continuar se levantando, mas para a honra e glória do Senhor, elas vão passar, elas vão acalmar, e o nome dele vai ser exaltado na tua vida. Aleluias! Glória a Deus! A verdade, ela tem que estar firmada em nosso coração, que o Senhor diz na sua palavra: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É Deus falando comigo, é Deus falando contigo. É o nosso coração que tem que estar se preparando nesta noite. Tenho certeza que o Senhor, ao permitir que você viesse até aqui, muitas coisas podem ter acontecido para você não chegar aqui hoje. Muitas vezes tem sido um dia difícil, um dia de luta, mas aqui está você. Até você que muitas vezes está na sua casa, passou um dia atribulado. Muitas pessoas tentaram tirar a tua paz, mas você está firme, e nada vai abalar a tua vida, e você vai conseguir vencer, se tornar uma igreja forte, e vencer os tempos difíceis. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que nós servimos, meus amados. Eu glorifico o nome do Senhor pela vida do nosso pastor, que tem muitas vezes ele tem ganhado o seu tempo, nos orientando, nos ensinando, orando pelas nossas vidas. Hoje, como já foi falado aqui pela pastora, o nosso pastor está participando de algo maravilhoso, ali junto com os nossos irmãos. Creio que isso é edificação para a vida deles, e edificação para a igreja. Aleluias! Ele vai trazer boas novas para mim, para você. Ele vai trazer um manancial vindo direto dos céus. Aleluias! Aquele pão fresquinho, aquele pão maravilhoso, que ninguém consegue te dar, o Senhor vai te entregar nas tuas mãos. Você vai se alimentar e vai exaltar e glorificar o nome dele. Aleluias! É uma preparação, é um treinamento. Tudo isso que nós vivemos é um treinamento, é uma preparação constante.
pode ter certeza que você vai passar esses tempos difíceis. Enfermidades vêm, mas enfermidades vão para a honra e glória dele, aleluias. Quantos têm ficado doentes? Quantos têm passado lutas, que muitas vezes têm dificuldade de se levantar, muitas vezes. Tem dificuldade. Essa semana mesmo, assim como em alguns lares, houve essa tempestade na minha casa. Tempestade de enfermidade, gripes. Eu creio que vários lares estão passando por essa tempestade. Não somente a minha esposa, minha filha, meu filho, meu neto. Todos estavam ao mesmo tempo passando por esta tempestade. Para a honra e glória do Senhor, meus amados. Eu glorifico esse Deus maravilhoso. Eu estava ali firme, porque o Senhor conhece todas as coisas. Alguém tem que permanecer. Alguém tem que permanecer para segurar aqueles instantes da tempestade. Buscar no Senhor, buscar nele, e o nome dele foi glorificado e exaltado na minha casa, assim como está sendo glorificado na tua casa também, meus amados. A tempestade passou, a tempestade já se foi, acalmou. O barco ele pode balançar para lá, pode balançar para cá, mas ele não vai virar, porque o Senhor está dentro dele, aleluias. Não importa o tamanho da tempestade ou da dificuldade, você vai passar esses tempos difíceis para a honra e glória dele, aleluias. Esse é o Deus que você serve. Ele tem um zelo pelas nossas vidas tão maravilhosa, que muitas vezes nós nem entendemos o porquê. Mas não importa. O que importa é que Ele nos ama. Assim como Ele amou o seu filho lá, Ele nos ama também. E Ele vai entregar para ti. Ele já entregou para ti nesta noite algo maravilhoso, que você possa sentir no teu coração. Não é algo palpável, é algo que vai atingir o teu coração, e através disso vai transbordar, vai atingir os seus parentes, e a bênção vai alcançar a tua casa, aleluias. O inimigo se levanta, mas ele se levanta por instantes, se levanta para cair, porque é por ele, é para ele. Nele tudo é exaltado, nele tudo será exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Esse é o Deus que tem preparado uma igreja para ser forte. Para que ser forte? Simplesmente ser forte não é forte fisicamente, é forte espiritualmente, para vencer as tempestades, para vencer os momentos de tribulações, para vencer os momentos de lutas. Aleluias. Quantos Davis vão ser levantados aqui neste lugar para vencer, para desembainhar a espada, se for necessário. Se não for necessário, pegar a pedra e derrubar o gigante, aleluias.
É assim que Deus vai usar a minha vida e a tua vida, em nome de Jesus. Basta que você creia e deixe que Deus venha preparar, assim como Ele tem colocado no meu coração e no teu coração. Seja livre, se sinta com o coração livre e aberto para sentir a presença de Deus. Quando você é livre, você vai olhar para as pessoas sem julgamentos e sem condenação nenhuma. Você é livre, você é liberto. Esse é o Deus que trabalha na minha vida e na tua vida. Quando você é livre, meu irmão, você vai entender a sua fraqueza e a sua limitação. Quem aqui não tem limites? Todos nós temos limites, todos nós. Mas se você estiver buscando no Senhor, você vai vencer toda e qualquer limitação por Ele. Para Ele seja todas as coisas, aleluias! Esse é o Deus que tem zelado pela minha vida, esse é o Deus que tem zelado pela tua vida, que tem cuidado. Esse é o Deus maravilhoso que eu tenho servido, que você tem servido. Esse é o Deus que tem deixado você de pé, para glorificar o nome dEle. Esse é o Deus que tem olhado para você quando você está de joelho, orando pela igreja, orando pelo pastor, orando pela tua família. Esse Deus, Ele tem te ajudado, Ele tem estado contigo. Não tem limites para Ele. Nós somos limitados, mas para Ele não há limites, não há fronteiras, não há barreiras que Ele não possa vencer. Aleluias! Esse é o Deus que nós servimos, meus amados. Para a honra e glória do Senhor, que você possa deixar Deus operar no seu coração. Que essa mensagem possa fazer a diferença na minha vida e na tua vida. Aleluias! É uma frase pequena, mas se nós formos se aprofundar nela, tem muitas coisas que irão nos edificar, nos preparar, mas que o Senhor, através desta palavra, eu creio, que já tem te tornado forte, e você vai vencer, para a honra e glória dEle. Aleluias! Deixa Deus operar na tua vida, deixa Deus mover as águas, quando for necessário. Não se sinta forte por você, se sinta forte nele, aí sim você vai conseguir vencer as tempestades, em nome de Jesus, amém, amados? Gostaria de convidar o grupo de louvor, em nome de Jesus, e eu gostaria que você fechasse os seus olhos, sentado mesmo, permaneça sentado, feche seus olhos, deixa que Deus continue trabalhando na tua vida. Você não anda sozinho. Tenha na igreja alguém que vai cuidar de você. Você não anda sozinho. Tenha alguém que vai orar e jejuar pela tua vida. Você não vai conseguir andar sozinho. Tenha alguém que vai te contemplar nos bons e maus momentos e te ensinar a palavra de Deus. Deus, Ele tem pegado nas tuas mãos nesta noite. Deus, Ele tem te entregado algo que é necessário para a tua vida. E o nome dEle será glorificado através disso que Ele tem falado ao meu coração e ao teu coração, em nome de Jesus. Você pode colocar de pé, para a honra e glória do Senhor.
eu quero orar pela tua vida, que nós possamos continuar buscando, que nós possamos continuar sendo a igreja do Senhor, fortalecida nele, fortalecida naquela preparação que veio do trono da glória. Você vai ultrapassar os momentos difíceis. Aleluias. Ó Pai, aqui está a tua igreja, Senhor. Aqui está o teu povo, Pai, sedento, com sede, ó Deus, do manancial. Derrama, Pai, da água restauradora, água viva, que vem direto do manancial. Vai restaurando este coração nesta noite, Pai. Continua falando o Senhor em cada vida. Que nós possamos, Senhor, ser uma igreja forte em Ti, Pai. Para que em tempos difíceis, para que em tempos de assolações, para que em tempos de tempestades, nós possamos vencer, nós possamos marchar, nós possamos continuar na Tua presença, Pai. Aleluias. Abençoa a Tua igreja que está aqui presente. Abençoa a Tua igreja que está na sua casa. Abençoa aquele meu irmão que está no seu trabalho. Oh Deus, como é bom Te adorar, Senhor. Abençoa os nossos pastores, Pai. Pastores deste ministério, os nossos amigos pastores de outros ministérios que estão buscando a Tua ajuda, Pai. Seja conosco, Pai amado. Abençoa esta cidade, abençoa esse estado, abençoa esta nação brasileira, Pai. Que nós possamos continuar exaltando e glorificando o Teu nome, Pai. Que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, Pai. Seja conosco, Senhor. Ajuda o Teu filho a caminhar na Tua presença. Ah, Deus, precisamos de Ti, Senhor. Precisamos andar contigo, Pai, a cada dia. Usa-me, Senhor, para que onde eu estiver, onde a Tua igreja estiver, colocar as plantas dos pés, venha estremecer aquele lugar, e que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, em nome de Jesus. Receba nesta noite, receba nesta noite, nesta hora, aquilo que o Senhor tem preparado. Vai enchendo o teu coração, aleluias. Vai transbordando o teu coração, aleluias. Esse é o Deus que você serve. Você pode ter entrado aqui neste lugar nesta noite triste, mas você vai sair alegre para a honra e glória dele. Se você entrou doente, você já foi curado, e você vai exaltar o nome santo de Jesus. Muito obrigado, Pai. Permanece conosco, permanece com o Teu povo, permanece com a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos, Pai. Amém e graças a Deus. Aplauda o nosso Deus, aplauda o nosso Pai, em nome de Jesus. Só para lembrar, amados, domingo, já foi falado, é o culto de Santa Ceia, que você possa estar se consagrando ao Senhor, né? Para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Que nós possamos ir para o nosso lar,
em paz e em segurança. Deus tem preparado algo maravilhoso também na tua casa. Quando você entrar na sua casa, você vai sentir algo diferente. É Deus agindo no teu lar. Aleluias! Amém, amados? Então vamos para o nosso lar, na presença de Deus, glorificando esse Deus maravilhoso em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, e aplauda mais uma vez esse Deus.